amigos telespectadores da Rede de TV Mais TV Arte HD. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Plantão de Notícias. E vocês vão conferir conosco as notícias do mundo, do país e das cidades. 2023 terminará com o ano mais quente da história do planeta, diz o Observatório Europeu. Governo brasileiro espera liberar mais de 85 brasileiros e famílias de Gaza. Nicolás Maduro quer criar estado da Guiana de Esequibo com plano de exploração de petróleo. Supremo Tribunal Federal nega vínculo trabalhista entre motoristas e empresas de aplicativos. Privatização da Sabesp é aprovada com manifestações e pancadaria na Assembleia Legislativa de São Paulo. Todas essas notícias vocês conferem agora no Plantão de Notícias. De acordo com o Observatório Europeu de Mudanças Climáticas, o mês passado foi o novembro mais quente já registrado. Assim, segundo os dados divulgados pelo Copérnicos, 2023 terminará com o ano de maior média de temperatura dos últimos 125 anos. Confira a matéria. Há um semestre, as temperaturas mundiais batem recorde. Desde junho, o planeta registra meses com as médias mais quentes de todos os tempos. Novembro não foi diferente. De acordo com o Observatório Europeu de Mudanças Climáticas, o mês passado foi o novembro mais quente já registrado. Assim, segundo os dados divulgados hoje pelo Copérnicos, 2023 terminará como um ano com a maior média de temperatura dos últimos 125 mil anos. Segundo o observatório, a temperatura média da superfície da Terra em novembro foi de 14,22 graus centígrados, 0,32 graus centígrado acima do recorde anterior para o mês em 2020 e quase 1 grau acima da média registrada entre 1991 e o ano 2000. Os dados do Copérnicos foram divulgados em meio às negociações sobre o clima na COP28, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Dubai, onde são discutidos os possíveis destinos dos combustíveis fósseis. O Observatório Europeu não é o único a apontar 2023 como o ano mais quente da história. Durante a COP28, a Organização Meteorológica Mundial, órgão da ONU responsável pela observação do clima no planeta, apresentou dados com a mesma conclusão. Segundo a análise da OMM, o ano deve registrar uma média de temperatura 1,4 graus centígrado acima dos níveis pré-industriais. Para o Observatório Climático Europeu, enquanto as concentrações de gases de efeito estufa permanecerem em crescimento, não podemos esperar resultados diferentes dos observados este ano. A temperatura continuará subindo e os impactos de ondas de calor e seca também aumentarão. E o Itamaraty informou que reuniu 85 brasileiros e familiares que aguardam autorização para cruzar a fronteira de Gaza com o Egito. Um avião da Força Aérea Brasileira deve decolar hoje do Brasil rumo ao Cairo, onde irá aguardar a liberação dos repatriados. O Exército de Israel divulgou imagens do cerco a Khan Younis e também do combate com os palestinos. Pelo alto, vídeo das forças israelenses do que seria ataque a uma célula terrorista do Hamas. Na cidade de Deir al-Balá, no centro de Gaza, pessoas em luto oraram em torno de vários corpos do lado de fora de um hospital. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, 73 pessoas morreram no bombardeio de Israel nas últimas 24 horas. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que os militares de Israel estão cercando a casa do principal líder do Hamas. Ele pode escapar, mas é apenas uma questão de tempo até o apanharmos, disse Netanyahu. Essas imagens mostram a preparação de Israel para inundar os túneis do Hamas com água do mar. 5 bombas gigantes serão instaladas para inundar a rede de túneis, que somam 480 quilômetros. O Papa Francisco, que se recupera de uma bronquite, proferiu sua bênção semanal da Capela do Vaticano e falou sobre a guerra. A guerra é sempre uma derrota, ninguém ganha, todo mundo perde. Os únicos que ganham são os fabricantes de armas, disse o pontífice. De Israel e de Palestina.
E a tensão em Essequibo tem aumentado desde quando o governo da Venezuela anunciou que 95% dos eleitores aprovaram um plebiscito que o país anexe à região. O presidente da Guiana, Ifrane Ali, afirmou que o país irá acionar o Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, as forças de defesa estão em alerta máximo e se colocou em contato com o Comando Militar do Sul dos Estados Unidos. Acompanhe a repercussão. O presidente da Guiana, Ifrane Ali, afirmou que o país irá acionar o Conselho de Segurança da ONU. Segundo ele, a Força de Defesa está em alerta máximo e se colocou em contato com o Comando Militar Sul dos Estados Unidos. Não permitiremos que o nosso território seja violado, nem que o desenvolvimento do nosso país seja impedido por esta ameaça desesperada. O Ministério das Relações Exteriores da Venezuela reagiu. Em nota, acusou Ali de ter agido de maneira irresponsável ao dar sinal verde para a presença das bases militares americanas na região, sobre a qual a Guiana mantém uma ocupação de fato e uma controvérsia territorial com a Venezuela. A tensão em Essequibo tem aumentado desde que um plebiscito na Venezuela, no último domingo, aprovou a anexação da região. Nesta terça-feira, o presidente Nicolás Maduro apresentou um novo mapa do país, já com o território incorporado. Ele determinou que o mapa seja publicado e reproduzido em escolas e universidades. Maduro ainda apresentou à Assembleia de Deputados do país um projeto de lei para a criação da província de Guiana Essequibo e ordenou a emissão de licenças de exploração de petróleo na região. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal negou uma decisão da Justiça do Trabalho de Minas Gerais que reconheceu o vínculo de emprego entre um motorista e uma plataforma. Acompanhe a matéria. O relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, afirmou que a Justiça do Trabalho tem descumprido precedentes do Supremo sobre a inexistência dessa relação trabalhista. Segundo o ministro, o serviço de entrega e transporte por aplicativo é um exemplo da livre iniciativa consagrada pela Constituição. Para Moraes, o motorista tem a liberdade de aceitar as corridas que quiser, fazer o próprio horário e ter outros vínculos. O voto de Moraes foi seguido por unanimidade pelos ministros Cristiano Zanin, Luiz Fux e Carmen Lúcia. O entendimento vale para todas as plataformas e não impede o eventual reconhecimento de fraude se for constatada uma contratação de forma terceirizada para esconder o vínculo trabalhista. E na noite de quarta-feira, dia 6, o projeto de lei que autoriza a privatização da Sabesp foi aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP. Após confronto entre policiais e manifestantes, o projeto foi aprovado por 62 votos a 1. O único voto contra foi da deputada bolsonarista delegada Graciela, do PL. E vocês vão saber por quê. Acompanhe a matéria. A Sabesp é uma das maiores companhias de saneamento do mundo. Atende 375 municípios do estado de São Paulo, com mais de 28 milhões de pessoas. É uma empresa de economia mista. 50,3% são controlados pelo Estado. O restante é negociado nas bolsas de valores de São Paulo e Nova York. A Sabesp tem 12 mil funcionários e vale 39 bilhões de reais. O lucro no ano passado foi de 3 bilhões, 35% maior do que em 2021. E segue o nosso plantão de notícias agora com as notícias locais com o jornalista Maurício Aragão. Saúde em crise, HCT suspende atendimento ao SUS em Teresópolis. Recital exclusivo de Natal emociona em Rio das Ostras. E uma comissão da Alerj realiza fiscalização no terminal de Piabetá. A saúde em Teresópolis começou amanhã sem atendimento para pacientes do SUS no Hospital das Clínicas, o HCT. Na noite desta quarta-feira, dia 6, a Unifeso, responsável pela gestão do hospital, divulgou uma nota falando sobre a suspensão em virtude de decisão judicial causada pela dívida da Prefeitura Municipal junto ao hospital. Dizia ainda a nota da FESO que estariam suspensos atendimentos ambulatoriais, consultas, exames, retaguarda para UPA e cirurgias eletivas.
Ainda dizia a nota, abre aspas, desta forma cabe informar que, em nome de sua responsabilidade social, o HCT-CO manterá para o SUS apenas os atendimentos de urgência e emergência para traumato-ortopedia, obstetrícia, acidentes com animais peçonhentos e leitos de CTI. Por outro lado, a Prefeitura de Teresópolis divulgou já nesta quinta-feira uma nota respondendo à questão e informando que efetuou o pagamento de R$ 18.412.570,08 ao HCT-CO, como determinava a decisão judicial, e que estava entrando com um pedido de reconsideração no Tribunal de Justiça para renegociar o restante da dívida e retomar os serviços prestados pela unidade de saúde. Amanhã no Jornal Regional traremos mais detalhes desse imbróglio. Em Rio das Ostras, a Clínica Ser Humano fez um recital especial e emocionante. A reportagem completa no portal Cidade 24 Horas. Confira um trecho da matéria. Familiares e funcionários das crianças especiais assistidas pela Clínica Ser Humano prestigiaram um recital inclusivo de fim de ano, realizado no Restaurante Rico, em Rio das Ostras, na noite da última terça-feira. Um momento de música, celebração e inclusão. Hoje nós vamos apresentar o Recital Ser Humano. É um trabalho que a gente faz com pessoas atípicas que são atendidas lá na clínica, né? Então hoje nós vamos ter aqui dança em cadeira de rodas, vamos ter um recital com crianças atípicas, vamos ter pessoas trocando contrabaixo e cantando, né? E dançando, vai ser muito legal. Nesta terça-feira, dia 5, fiscais do DETRO-RJ realizaram fiscalização simultânea em 13 terminais rodoviários do estado do Rio de Janeiro, entre eles o de Piabetá, em Magé, onde também a Comissão da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, ALERJ, esteve participando. Além das irregularidades referentes à acessibilidade nos coletivos, os fiscais ainda encontraram veículos com bancos em mau estado e com diversos defeitos, seja no sinal sonoro de parada, nas catracas, no ar-condicionado e até no limpador de para-brisas. Vamos às notícias agora do esporte. Final de Brasileirão, tem muita coisa para contar e continua com ele, Maurício Aragão, que vai dizer para a gente o que aconteceu depois dessa final de Brasileirão, que teve de tudo. Na Copa do Rei, o ano de morte do maior ídolo do futebol mundial, o Santos, que nunca havia sido rebaixado, amargou com a derrota da equipe rebaixada para a Série B. Maurício, contigo, fala pra gente. Antônio Alexandre, falando de futebol, primeiro destacar, né, o Cruzeiro cabuloso escapou, hein? Ainda foi para a Sul-Americana. Não é muito, mas é mais do que o Santos, que, como você disse aí na chamada, caiu para a segunda divisão após ser derrotado em casa pelo Fortaleza por 2-1. O Vasco venceu por 2-1 o RB Bragantino, não dependia do resultado do Santos, bastava vencer. Mas o Bahia, mesmo vencendo, ainda dependeria dos resultados dos outros dois. Goleou o Atlético Mineiro por 4-1 e se beneficiou do tropeço do Santos, se mantendo na primeira divisão. Na parte de cima da tabela, o G4 não teve alteração. Flamengo e Atlético perderam, mas vão para a fase de grupos da Libertadores. O Grêmio fez uma arrancada bonita no final e se tornou vice-campeão, com o Soares arrebentando. E o Palmeiras ganhou mais um título, justamente no empate contra o Cruzeiro em 1-1, conquistando aí um título mais do que merecido pela sua regularidade. O Botafogo, o Botafogo a gente fala lá no Esporte Mais. Bom, em face da primeira notícia que nós anunciamos aqui, do aumento da temperatura no globo terrestre, nós vamos agora para o Brasil. Aqui no Rio de Janeiro a coisa também não está diferente não. Vamos às notícias do tempo. Nesta quinta-feira, dia 7/12, o tempo na cidade do Rio de Janeiro será influenciado pela aproximação de uma frente fria. Acompanhe as previsões do Clima Tempo.
Nesta quinta-feira, os temporais continuam em áreas do estado de São Paulo. Desta vez, sobre a cidade de São Paulo. A capital paulista recebe chuva forte a partir do período da tarde e com volume acumulado um pouco mais expressivo. Isso ainda por conta da entrada de umidade vinda do norte do país e a circulação de ventos que favorece a formação de nuvens carregadas, não só no estado de São Paulo, mas também no Triângulo Mineiro, sul de Minas Gerais e as áreas da metade sul do Rio de Janeiro. Mas nas demais regiões, a chuva acontece com volume acumulado um pouco menos expressivo. E também a ventania não é tão intensa, chega a 70 km por hora. Na capital paulista e no sul do território do estado de São Paulo, os ventos podem chegar a 80 km por hora. Na metade norte de Minas Gerais, todo o Espírito Santo e a região dos lagos do Rio de Janeiro, o sol aparece com pouca nebulosidade e as temperaturas devem ser elevadas no meio da tarde. Máxima de 33 graus em Belo Horizonte, São Paulo e, inclusive, as temperaturas ficam mais elevadas por conta da atuação de uma pré-frontal, ou seja, aquele sistema que atua antes da chegada da frente fria faz as temperaturas ficarem mais altas. 36 de máxima em Vitória e 38 no Rio de Janeiro. Bom, e hoje aqui, quinta-feira, nós teremos uma máxima de 40 graus centígrados. Então fica ligado agora que nós vamos passar para vocês algumas dicas para amenizar os efeitos do calor no corpo. Acompanhe. As recomendações para se proteger do calor nesta quinta-feira são: beba bastante água, use filtro solar, evite exposição ao sol nos horários mais quentes e use roupas frescas. E coma alimentos leves e saudáveis. Assim, nós vamos encerrando mais uma edição do nosso Plantão de Notícias, agradecendo a todos que nos acompanham através do canal 57 da SumCity, pelas redes sociais e também, em especial, a nossa equipe técnica que nos proporciona as imagens e áudios que chegam até você das notícias do nosso país, do mundo e das cidades. Obrigado e até a próxima edição. Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Você me pergunta pela minha paixão, digo que estou encantada como uma nova invenção. Eu sei de tudo na ferida viva do meu coração. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo que fizemos, nossa
Lugar de mulher é na beleza. Venha conhecer nossos tratamentos de harmonização orofacial com a doutora Cláudia Facioli, elevando a sua autoestima. Limpeza de pele, peeling químico, hidradermoterapia, skin booster, laser terapia, jato de plasma, bioestimuladores, botox, preenchimento facial, bichectomia, lipoaspiração de papada, fios de PDO, tratamento de olheiras, IPRF, tratamento de rejuvenescimento. Nossa clínica é preparada para o tratamento da mulher. A beleza é o diagnóstico para melhor da autoestima. Agende uma avaliação. Telefone 21 99615 1717 ou 21 971 26 5723. Shopping da Praça, Sala 410, Centro de Magé.